Eu quero colocar a primeira pergunta para você. Quem é o Márcio Campos? Bom, eu inclusive eu sou daqui do Vale do Paraíba. Nasceu por aqui? Nasci em Lorena, mas cresci em São Você José dos nasceu Campos. em Lorena, na minha cidade, mas não acredito. É mesmo? É mesmo. Mas sua família ainda mora por aqui, não? Meus pais moram em São José dos Campos. É mesmo? E hoje você está lá em Curitiba? Isso. Eu cresci em São José dos Campos, fui para São Paulo para estudar na Universidade de São Paulo, me formei lá em jornalismo. Depois disso, ainda morei em São Paulo por alguns anos e em 2004 fui contratado pela Gazeta do Povo, que é o maior jornal do Paraná, para trabalhar lá e é onde eu estou até hoje. Ô Márcio, eu nasci católico. E você? Também. Também nasceu católico? Eu devo a formação à minha família, aos meus pais, que estão aqui assistindo. Seus pais estão aí, né? Então, O câmera podia mostrar para nós daqui a pouco. Ele manda o braço para os câmeras. Ah lá, estão lá atrás. São os pais do Márcio e vieram com ele aqui ao programa. Muito prazer, muito obrigado a presença de vocês, o apoio não só ao filho, mas a nós todos. E também desde os 14 anos, por intermédio do Opus Dei, eu também ganhei bastante formação católica por ali. E já há muito tempo eu venho participando de fóruns de discussão, listas católicas, também onde eu aprendo muito. Que bom, Márcio. Você é formado há 12 anos, né? E em jornalismo. Bom, daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa questão da sua participação como jornalista, porque uma das coisas que mais foi atrativo para eu lhe convidar para esse programa é exatamente hoje eu vejo muita gente na igreja, graças a Deus, fazendo boletins, fazendo jornais, fazendo revistas. Eu sei porque me pedem artigo de tudo que é lado. Eu acho que eu escrevo uns 20 artigos assim por mês para várias revistas e jornais de paróquia e tal. Às vezes até repito a matéria, né? E acho isso muito bom. Mas então eu acho que você pode dar uma boa orientação para esse pessoal todo que hoje cresce na igreja. Bom, Márcio, vamos comentar algumas notícias que eu sempre trago aqui, porque eu acho que isso aqui, você, na Gazeta do Povo, você trabalha com notícias, não é isso? Sim, eu sou editor assistente do Primeiro Caderno, que é onde nós publicamos as notícias locais e nacionais. Ocasionalmente eu escrevo reportagens sobre religião também, não só sobre a religião católica, também sobre outras religiões. E eu mantenho um blog no site da Gazeta do Povo, que é o blog Tubo de Ensaio, que é dedicado a temas Tubo de ensaio sobre ciência e religião. Não só do ponto de vista católico, também do ponto de vista de outras religiões. Quem entrar no blog agora, por exemplo, vai reparar que no mês passado houve textos sobre o islamismo, sobre o judaísmo. Então, a ideia do blog é promover a ideia de que religião e ciência não entram em conflito, que elas se complementam, que não é necessário ter que escolher entre ser uma pessoa religiosa ou aderir às descobertas da ciência. Essa conciliação é perfeitamente inclusive possível. Eu vou conversar com o Márcio hoje a questão, por exemplo, da ciência, a questão do Galileu Galilei, que é um dos pontos assim críticos, nevrálgicos, que aqueles que querem atacar a igreja levantam muito essa questão. Mas, Márcio, vamos então comentar algumas notícias e você, como jornalista, vai poder nos ajudar. A primeira delas é essa que aparece ali, ó. O jornal israelense Haaretz, é isso? Publica coluna em defesa do Papa Pio XII. Muito interessante. O Papa Pio XII é acusado de não ter defendido os judeus na Segunda Guerra Mundial. Agora os judeus estão, né, publicando uma coluna defendendo o Papa Pio XII. Então a matéria diz assim: enquanto ainda não cessava a repercussão internacional do artigo do escritor francês de origem judaica, Bernard Henry, em defesa de Pio XI e da sua atuação durante a Segunda Guerra Mundial, o jornal israelense Haaretz publicou, em sua edição do dia 24 de janeiro, um artigo do escritor americano independente Dimitri Cavalli, seguindo a mesma linha. O artigo foi publicado também pelo L'Osservatore Romano, que é do Vaticano, em sua edição de 1º de fevereiro, semana passada. Cavalli, escritor e editor independente que reside em Nova York, especialista em Pio XII,
Atualmente prepara um livro sobre ele e cujas colunas aparecem em jornais como Wall Street Journal e New York Times. Afirma que a campanha contra Pio XII está destinada ao fracasso. Seus detratores não têm nenhuma prova para sustentar sua principal acusação, a de que guardou silêncio, de que foi favorável ao nazismo e a de que fez pouco ou nada para ajudar os judeus. Ô Márcio, como é que surgiu essa blasfêmia contra o Papa? Pois é, uma lenda negra que é muito curiosa, porque na época do Papa Pio XII e logo depois da sua morte, as autoridades, os líderes, a primeira-ministra de Israel, vários rabinos, lideranças judaicas, não pararam de enaltecer o Papa pelo trabalho que ele havia feito em benefício dos judeus. Essa história de que ele foi omisso, de que ele chegava até a colaborar com os alemães, foi obra de um dramaturgo que, segundo um ex-espião romeno, foi pago pelo Serviço Secreto da União Soviética para escrever uma peça chamada O Vigário. A famosa peça, né? O Vigário. Difamando Pio XII, deixando a entender que ele tinha sido omisso. Essa peça, ela era de encenação obrigatória em muitos países socialistas e depois foi adaptada para o cinema, recentemente, se não me engano, na década de 90, por um cineasta grego chamado Costa Gavras. O nome do filme é Amém. Mas isso não se sustenta, porque o que a gente sabe hoje é que o Papa Pio XII colaborou para salvar pelo menos 800 mil judeus. E isso não são os católicos que dizem, são os próprios judeus. Um historiador que foi diplomata, embaixador de Israel, escreveu um livro. Esse historiador chama Pinchas Lapid. Ele foi o primeiro a passar esse número, essa cifra de 800 mil judeus. E agora existe uma fundação nos Estados Unidos chamada Pave the Way, liderada por judeus, que está rodando a Europa e os Estados Unidos, buscando depoimentos de sobreviventes do Holocausto, que possam contar como a Igreja Católica e como o Papa Pio XII foi importante para salvar milhares, centenas de milhares de vidas durante o Holocausto. Ô Márcio, eu mesmo já trouxe aqui na Escola da Fé uma publicação onde mostram 13 grandes líderes judeus elogiando o Papa Pio XII. Até quem quiser pode ver no meu site, cleofas.com.br. Inclusive, a ex-primeira-ministra de Israel, Golda Meir, faz um elogio eloquente ao Papa Pio XII. Agora, o interessante, Márcio, é que a gente não vê essas notícias nos jornais. De fato. Por quê? Quer dizer, há uma perseguição mesmo contra a igreja, até na mídia? Assim, a controvérsia, ela vende, todos nós sabemos isso, né? E eu não diria tanto que existe assim uma má vontade explícita. Bom, na semana passada o padre Paulo Ricardo veio aqui e falou um pouco e ele sempre fala da questão do marxismo, de Gramsci. Claro, existem pessoas na imprensa devotadas a fazer valer a sua ideologia, então elas são mais fiéis à sua ideologia, ao seu partido, do que à verdade, que deveria ser a fidelidade de todo jornalista. E, aliás, é curioso que o artigo que nós estamos comentando aqui foi publicado no dia 24 de janeiro, que é o dia de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas. Interessante, né? Exatamente. Então, assim, existem essas pessoas, mas eu acredito que a maioria dos jornalistas que nós temos hoje, eles não acordam de manhã pensando, puxa vida, hoje eu vou atacar a igreja, ou não só a igreja, né? Vou falar mal dos empresários, vou falar mal dos fazendeiros, vou falar mal de outros grupos aí que costumam ser demonizados, né, pela mídia. Isso já está impregnado neles. Então, eles instintivamente acreditam que Pio XII foi um papa omisso em relação aos judeus, porque eles passaram a vida inteira ouvindo isso. A cabeça já foi feita, né? Foi.